Leandro, Supra Pesquisa, o FPR Palotina. Continuando aí uma série de mensagens, de vídeos sobre ecofisiologia da produção de grandes culturas. No último a gente acabou, na verdade eu acabei linkando a possibilidade da gente falar grupo de maturação. Vamos agora tentar explorar um pouco mais essa questão do grupo de maturação, que a gente só mencionou anteriormente. Pensando em soja, grupo de maturação em soja, foi até um exemplo que nós tomamos anteriormente para a questão de avaliação de estresse na última safra, foi um elemento a ser refletido. Grupo de maturação em soja é uma classificação construída inicialmente pelos americanos, adaptada aqui no Brasil, introduzida inicialmente via Monsoy, Monsanto, e depois ela se alastrou, se tornando de forma genérica o padrão a se adotar na hora de recomendar genótipos, no sentido da cultivar em si, do ciclo, etc. Já que o ciclo, que era uma coisa que a gente usava mais no passado, não expressava necessariamente os anseios em termos técnicos, tá? Então, o grupo de maturação é uma classificação técnica, por mais que eu entenda que ela é uma classificação que tem que ser ajustada a um contingenciamento mesoclimático, e eu digo isso, já vai ser melhor esclarecido isso, acho que vai ser possível entender melhor o porquê existem outros elementos a serem considerados. Eu digo outros por quê? Porque o grupo de maturação, em síntese, ele pondera prioritariamente a questão do fotoperiodismo, a sensibilidade fotoperiódica da soja. É claro que somado a isso, as condições genotípicas da soja que lhe conferem adaptabilidade a essa questão fotoperiódica, como é a juvenilidade, senão não daria para ser cultivado soja em região de cerrado, por exemplo. Então, assim, voltando à questão grupo de maturação, então, fotoperiodismo, ok? Um raciocínio bem direto, linear. A soja é uma planta de dia curto, uma planta fotoperiódica dependente. Para ela florescer, ela precisa de dias curtos. É por isso que, tradicionalmente, a gente planta ela em época de dias longos, para ela poder ter um período juvenil, um período vegetativo considerável, ter caixa produtiva e entrar na fase reprodutiva. Mas ela é uma planta de dia curto. Ela precisa, fisiologicamente entendendo, na verdade, de noites longas para poder florescer, tá? Mas tratando em termos didáticos, é planta de dia curto, ou seja, ela tem um fotoperíodo crítico em torno de 12,5 a 13,5 horas, tá? Isso não é bem definido assim, com exatidão na literatura, mas em termos gerais podemos dizer dessa forma, 12,5 a 13,5. Então, o que eu quero dizer com isso? Fotoperíodo crítico, que é um limiar, um limite. Abaixo, no caso da soja, abaixo desse fotoperíodo crítico, ela é induzida ao florescimento, induzida a entrar no período reprodutivo, tá? Então, se nós formos considerar uma soja de cerrado, uma soja cultivada no Piauí, no Maranhão, em tese, ela já emerge induzida ao florescimento. No entanto, esses materiais, eles apresentam, via de regra, período juvenil longo. Isso que permite eles terem um período vegetativo considerável para depois entrar no período reprodutivo. Isso é uma estratégia de melhoramento dos trópicos. Isso é mérito brasileiro, é mérito das empresas estatais, empresas públicas e privadas que atuam no Brasil, tá? Então, assim, ok, abaixo do fotoperíodo crítico, floresce. Vamos pensar num cenário não cerrado, cenário sul agora, cenário centro-sul, cenário onde eu moro, cenário Palotina, cenário oeste do estado do Paraná. O que acontece? Semeadura em setembro. Quantas horas de luz eu tenho em setembro? Abaixo de 12? Sim, abaixo de 12. Porque a partir do dia 21 de setembro, que é o equinócio, eu mudo de estação e aí começa significativamente a aumentar as horas de luz até chegar dia 21 de dezembro, que é a maior quantidade de horas de luz dia, entendeu? Solstício. Então eu tenho uma condição
de horas de luz abaixo do fotoperíodo crítico. O que acontece? Indução ao florescimento. Indução ao florescimento. Então, quanto mais cedo eu semeio numa região como Palotina, como oeste do estado do Paraná, região centro-sul, mais cedo vai ser induzido, alguns dizem. Eu prefiro dizer assim,